Olá, bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa ao caminho. Café com José e aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo em Brookfield, Connecticut, para vos levar mais uma mensagem em língua portuguesa e não só em português como também em inglês. Este programa, como sempre me refiro, é o nosso quarto ano, que já estamos a fazer este programa. Começamos no ano 2018 e já vamos no ano 2021. Este tempo parece que passou muito rápido. Ah, Temos vindo falar, sobretudo, do profeta Isaías, um dos profetas mais importantes. Eu venho-me referir durante estes anos todos que ele é, sobretudo, o profeta do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, hoje vamos começar num capítulo muito importante, 53, e vamos ocupar alguns programas neste capítulo que é tão importante que nos dá o plano de salvação do homem e não só a vida, a morte, o, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo, ou todas a que estão neste capítulo do Isaías 53. Hoje, por sua vez, vamos falar do cumprimento da profecia. E vou ler, sobretudo, alguns versos que eu tenho aqui do profeta Isaías, portanto, que, portanto, é esta primeira lição que vou ler, portanto, só dois versos para esta semana, e nas próximas semanas vamos estudar mais detalhadamente esta profecia do capítulo 53. Uh, Vou começar, portanto, foi maltratado e resignou-se, portanto, eu estou a ler do Isaías 53 e comecei no verso 7, no 7 e no 8. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha emudecida nas mãos do tosquiador. Sem defesa, sem justiça o levaram. Quem meditou no seu destino foi suprimido da terra dos vivos e mortos pelos pecados do meu povo. Palavra do Senhor. E como eu me referi, portanto, o titular desta mensagem desta semana é o meu servente, ou o meu servo, portanto, como me referi, temos vindo a falar nas semanas passadas acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na semana passada falámos do cumprimento da profecia portanto, da base, ou precisamente do centro do público ministério do nosso Jesus Cristo, que foi naquela área da Galileia e sobretudo na aldeia ou na vila de Capernaum, onde, portanto, que era onde vivia Pedro e a sua sogra, pelo menos temos testemunho que ela vivia lá, e portanto, e alguns dos seus discípulos, e portanto, foi aí que Jesus saiu, portanto, para evangelizar e proclamar o evangelho naquelas cidades cerca daí, e não só como também Jerusalém. Uh, Hoje e nas próximas semanas vamos centrar-nos, portanto, no capítulo 53 do profeta Isaías, que nos revela, como eu disse, o mistério é um mistério. Ainda hoje não podemos completamente dizer, ok, isto foi assim que se passou e tal. O plano de salvação, o plano de salvação, desculpem, é um. Todavia, é um misterioso, portanto. Uh, portanto, da crucifixão, portanto, o que fala-nos a Isaías, portanto, da morte, da sepultura e da ressurreição do Messias Jesus Cristo. Portanto, e vamos nestas semanas envolver. Hoje vamos ver como foi cumprida no Novo Testamento e, portanto, quando a Bíblia diz-nos, portanto, como eu li esta passagem, foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como aquela, isto foi, então vou ler do livro dos Atos dos Apóstolos, que é precisamente a mesma passagem que Isaías escreveu 700 anos antes do livro dos Atos ser escrito. Portanto, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha emudecida nas mãos do tosquiador, sem defesa, sem justiça o levaram. Quem acreditou no seu destino e foi suprimido da terra dos vivos e morto pelos pecados do meu povo. Jesus cumpriu esta profecia também, embora tendo uma curta passagem no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos,
Revela-nos que o oficial, portanto, eu vou abreviar esta história, portanto, um oficial que era que estava encarregado do tesouros da rainha Cândice, que era da Etiópia, mas hoje, portanto, a Etiópia não é hoje o país que é, mas talvez seja um país como o Iêmen, naquela parte do Norte de África, e ele veio a Jerusalém para a festa da Páscoa judaica, da Páscoa judaica, ou a festa do bread, do pão sem fermento, portanto, desde que os hebreus saíram do Egito, celebraram e até o dia de hoje celebram essa festa. E, portanto, pensa-se que esse indivíduo veio e, portanto, ele estava a tomar conta e, portanto, era um indivíduo bastante rico, portanto, ele para ser o bico numa charrete, como se diz, e, portanto, ele estava, portanto, embora sendo uma passagem curta, portanto, ele estava sentado na sua charrete a ler o profeta Isaías e, portanto, embora sendo uma curta passagem, portanto, esta escritura nos Atos dos Apóstolos, revela-nos que o oficial etíope, portanto, estava sentado no seu carro, para assim falar, portanto, no carro não é o carro como há hoje, mas portanto, puxado por cavalos, ou por assim dizer, a ler o profeta Isaías. E a passagem de escritura que estava a ler era a seguinte, portanto, aquela que eu leio no como ovelha, portanto, esta tirada do livro dos Atos, portanto, a mesma passagem que Isaías escreveu, como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro sem voz, diante daquele que o tosquia. Portanto, isto que vamos falar depois nas semanas do silêncio de Jesus Cristo, quando foi crucificado, não abriu a boca, portanto... Uh, Assim, ele não abre a sua boca na humilhação e consumou o seu julgamento. E quem poderá contar a sua geração? Pois da terra foi tirada, da terra dos vivos, portanto, da sua vida. O oficial etíope perguntou, portanto, Filipe, o evangelista, portanto, que portanto, já o evangelho estava a chegar àquela área da Samaria, onde, portanto, Jesus falou que aquela mulher que estava no poço a tirar a água na hora da sesta, portanto, era uma área bastante não dos gentios, mas precisamente, portanto, os judeus nem evitavam passar lá, portanto, mas nesta altura o Evangelho já estava lá a chegar e, portanto, Filipe foi arrebatado, portanto, pelo Espírito Santo, portanto, é um supernatural, e veio sobrenatural, assim, para assim dizer, e veio, portanto, quando Deus o mandou, a este caminho que vai para Gaza, que, portanto, no caminho do deserto, que ia a caminho do Egito, já para ir para a sua terra, portanto, já tinha sido ido ao templo, portanto, já tinha acabado a festa da Páscoa. Portanto, o oficial etíope perguntou a Filipe, portanto, Filipe Deus o pôr lá. O propósito que eu quero aqui afirmar é que, portanto, todos aqueles até o dia de hoje que perguntam, que procuram pelo Senhor, que ele foi ao templo, não o encontrou lá, mas o Senhor fez alguma coisa a favor dele, portanto, ele estava desejando buscar o Messias e, portanto, Deus sobrenatural mandou Filipe lá explicar-lhe o que é que aquela passagem que eu leio de Isaías queria dizer e, portanto, e assim aconteceu. Portanto, o oficial etíope perguntou a Filipe de quem fala o profeta. Portanto, o profeta Isaías escreve, portanto, na primeira pessoa e, portanto, parece que ele está a falar de si próprio e, portanto, o oficial da Etiópia disse: de quem é que está a falar o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem de Escritura e talvez outras, anunciou-lhes o Jesus Cristo, o Messias, e, portanto, e em seguida o oficial, portanto, da Etiópia perguntou para ser batizado. Havia ali água cerca de onde Filipe, ali perto, e, portanto, queria ser batizado. E, portanto, Filipe perguntou-lhe se acreditas, aí está, o indivíduo tem que acreditar, e porque se acreditas com todo o teu coração, isto é possível. Ele afirmou, este indivíduo, que, portanto, seria talvez um prosélito, talvez convertido um gentio convertido
à fé judaica. Ele afirmou: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí está a sua afirmação da fé. Filipe foi arrebatado, nesse mesmo momento, voltou outra vez para Samaria, e o oficial etíope seguiu o seu caminho cheio de alegria, portanto, da alegria de ser convertido e, ah, portanto esta passagem revela-nos que Isaías cumpriu é precisamente o ponto que eu quero me referir, que foi cumprida na pessoa de nosso Jesus Cristo. E, portanto, sobretudo quando um indivíduo nem sequer era talvez um gentil convertido, talvez um prosélite, que quer dizer que nunca um gentio nunca podia ser um judeu, portanto, mas podia ser portanto, seguidor da fé judaica. E, portanto, foi um dos primeiros que recebeu a mensagem de salvação. A conclusão, ou, portanto, a salvação que Isaías prometeu pelo Messias, que foi 700 anos o plano de salvação do homem, muito antes disso acontecer, há cerca de 2000 anos atrás. Portanto, ele revelou-nos que Deus prometeu enviar-nos o Salvador e cumpriu como eu me referi, há cerca de 2000 anos. Ele sabia que sem um Salvador nós estávamos condenados pelo seu julgamento e, portanto, o sacrifício perfeito do Messias, Jesus Cristo, a sua vida de servente, como é o título da mensagem, e o seu futuro reino foi profetizado, foi do profeta Isaías. Não só isso, como eu me referi, o seu nascimento, o seu público ministério, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sofrimento sem se queixar, se sofrer, tudo isto foi revelado. Não há outra pessoa, mesmo na fé judaica, que tentam ter este perfil tu cumprir esta profecia. Nunca o indivíduo existiu que cumprisse estas profecias, exceto o nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível que numa só passagem, portanto, isto foi a exatidão, como aconteceu especialmente na noite que ele foi traído e levado para ser crucificado. Portanto, por meio de Cristo, a promessa da redenção foram totalmente cumpridas. Então, o que é a redenção? A redenção é, portanto, ele pagou o atonamento, quer dizer, o preço pagou com a sua vida, e a redenção quer dizer que nos comprou. Nós estávamos no domínio do inimigo, portanto, ele pagou com o seu sangue, portanto, para nos redimir. Isto é como existem, por exemplo, ainda hoje, especialmente nesses grupos terroristas que por vezes fazem o rapto de pessoas e, portanto, eles pedem um resgate. E depois, portanto, mediante o resgate, portanto, de uma soma de dinheiro, portanto, libertam a pessoa. E, portanto, isso precisamente a aplicação ao nosso escrito. Ele libertou-nos, não pagou por dinheiro, mas pagou pela sua vida para nos resgatar das trevas, do, das trevas, exatamente. E por meio de Cristo a promessa da redenção, portanto, como eu disse, foram completamente cumpridas. Portanto, isto dá-nos a esperança, a última passagem, resumindo esta mensagem, portanto, a esperança, qual é a esperança que nós temos? A esperança, primeiro, não é para esta vida, embora esta vida, enquanto estamos aqui nesta terra, é só olhar à nossa volta, tormentas que vão por o mundo inteiro, com o vírus, esta inseguridade política, guerras, portanto, isto não é o lugar que Deus escolheu para nós vivermos na eternidade. É longe disso, portanto, isto nunca não será perfeito, e enquanto o homem estiver aqui nesta terra, nunca será um ser perfeito, exceto aquele que eu falei, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perfeito em tudo e nunca cometeu nenhum pecado. E, portanto, por isso nós temos a esperança, porque primeiro Deus tem a compaixão de nós, portanto enviou o Salvador, o seu Filho, para nos salvar. E, portanto, espera sempre que nós se arrependemos portanto, essa é a compaixão dele, e nós temos que continuar a ser pacientes, que é uma virtude, e esperar
e fiéis, sobretudo ao Senhor. Portanto, nós que acreditamos num viver para nós e nós para nós próprios, mas para Ele. Portanto, fazer a sua vontade e, portanto, ser fiéis a Ele ou o que Ele nos manda fazer e, portanto, esperar pelo seu regresso. Como eu me refiro sempre, o seu regresso, todas as gerações, desde os apóstolos que viveram há cerca de 2000 anos, já esperavam pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as gerações devem estar com esta esperar que o Messias pode vir no tempo deles, mas se não vier, de qualquer maneira, como eu sempre me refiro, se nesta vida acabar primeiro, vamos vê-lo face com face, portanto, quando esta vida acabar. Deus prometeu que viria, portanto, isto é uma certeza, portanto, nunca sabemos quando, mas Ele virá no nosso tempo, nunca sabemos, mas isto é a promessa do último livro da Bíblia, do livro do Apocalipse. Jesus saiu das suas próprios lábios estas palavras: Eis que venho em breve, e trarei comigo a recompensa, darei a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Palavra do Senhor. E portanto isto foi tirada do livro da Revelação, portanto dá a promessa que Jesus vai virá no nosso tempo, como eu disse, virá no nosso tempo ou não, nunca sabemos. Mas o que é que eu me referi? Temos de estar preparado. Para estar preparado, a primeira coisa que nós temos que pedir é que há cerca de 700 anos Isaías disse que o Senhor ia mandar um Salvador que via pagar o servente com os seus sofrimentos pelos pecados do povo e salvar. E portanto, esse mesmo servente é o nosso Jesus Cristo. Já veio há cerca de 2000 anos, já pagou o preço. Deus, quando nós estamos em Cristo, quando estamos convertidos, nunca nos pode pôr os nossos pecados em vinagre, porque lá o pagamento já foi feito. Portanto, o pagamento pelos nossos pecados, Deus é justo, já foi feito há 2000 anos atrás. O que é que eu tenho que fazer? Pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados e Ele que venha à nossa vida. E disse: Senhor, vindo à minha vida, eu sou um pecador. Eu sei que há alguma coisa em mim, há este sentimento de culpa, algo está que algo falta na minha vida. O que falta é uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. Para obter, tens que se arrepender. Na primeira epístola de João diz: ele é sobretudo reto e justo, e se nós confessarmos os nossos pecados, Ele está sempre pronto para nos perdoar. Eu, com uma oração como esta: Senhor, vem à minha vida, sou um pecador, tendo compaixão de mim, e portanto eu quero manter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e quando esta vida acabar, ter um lugar que preparaste para nós no vosso eternal reino. E esta foi a mensagem desta semana em português. Vamos continuar nas profecias de Isaías e vamos detalhadamente ver como o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu estas profecias todas. Hoje falámos, sobretudo, com um indivíduo que era talvez nunca se podia converter à fé judaica, mas um daqueles admiradores da fé. Portanto, quando um indivíduo tem que ser judeu para ser judeu, um gentio nunca pode ser judeu, e portanto, mas ele, portanto, era um seguidor talvez da fé judeia e foi um dos primeiros a ser convertido à fé cristã. Portanto, nesta passagem foi cumprida no livro dos Atos dos Apóstolos. Nunca quero também deixar de acabar este nosso programa sem vos convidar a ter, portanto, como eu disse, ter uma relação pessoal, mas sobretudo também para uma oração para o nosso país, e nós também, Portugal, bem precisa da oração com especialmente desta epidemia do vírus e sobretudo esta inseguridade, este espírito de medo que está sobre toda a terra. Portanto, este espírito de medo, portanto, Jesus, a morte, portanto, ele pagou esse espírito que vem, sobretudo, do inimigo. E, portanto, quero deixar aqui uma oração para o Presidente dos Estados Unidos, para o nosso país também, especialmente esta semana, que foi o dia Nosso Senhor de Fátima, no dia 13, e a todos aqueles, os peregrinos que lá foram, portanto, que Deus os abençoe e dele, portanto, recebam as graças, aqueles que, portanto, por todo o mundo acreditam na fé de Jesus Cristo e portanto, e também na sua mãe, que foi a primeira das primeiras seguidoras do Nosso Senhor.
Quero deixar aqui para o Presidente dos Estados Unidos também uma oração que Deus o abençoe e dele direção para o Congresso, para o Senado e todos os membros da, que exercem a autoridade, os governadores do Estado, os, autarcas das autarquias e, portanto, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós. Também para os médicos, doutores e aqueles enfermeiras que se dedicam ao trabalho de servir os doentes e por vezes a sua vida em perigo, que Deus os proteja dele esse dom da fortaleza para fazer o seu trabalho diariamente. E portanto, esta foi a mensagem em português. Quero me despedir aqui até à próxima semana, tendo uma boa semana e portanto, Deus vai outra vez aqui que dá-nos uma boa semana e vamos estar aqui convosco na próxima semana, se Deus quiser. E até lá, que Deus vos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo and I'm here to drink my coffee and we finish another of our videos of our program Café com José. As I mention all the time, this is a Portuguese ministry, and before we translate to English, we preach the message in Portuguese or proclaim this message in Portuguese. This I'll mention all the time is our 4th year we do these videos. The purpose is to take the message of the gospel to the people wherever they can hear and see these videos and to build the faith of those they follow our Lord and Savior Jesus Christ. We've been speaking lately about the fulfillment of the prophecies of the Old Testament, about special today about Isaiah. Always I mentioned in programas before the Isaiah was the prophet of Son of our Lord Jesus Christ. And today, last week let's remember we talk about the center or the base or the headquarters of the Jesus public ministry, was about that area of the Sea of Galilee and in the town of Capernaum, and Jesus pretty much was the center of this ministry, but he proclaimed the message through all Israel, and they call the Decapolis was 10 cities by that time dominated by the Roman Empire. This week we're gonna start a few messages about the chapter 53 of Isaiah, a very famous chapter, who revealed to us 700 years before, happened like 2,000 years, the plan of salvation for mankind, revealed to this prophet by God, of course, to the life, the burial, the death, and the resurrection of the Messiah Jesus Christ. Today we're just going to read a couple of verses into how this prophecy was fulfilled and how a man come from Ethiopia, a proselyte, was reading that prophecy of Isaiah. But they're going to start to read a couple of verses from Isaiah chapter 53. And this week we're going to be in this chapter for a few more weeks, and I just going to read a couple of verses. 53, Isaiah 7:8. And the Bible says, he was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep is silent before the shearers. He did not open his mouth. From prison and trial they led him away to his death. But who among the people realized that he was dying for their sins, that he is suffering their punishment? The word of the Lord. So the title of the message for this week is "Behold my servant." This message will be like the suffering servant, but we start today the "Behold my servant," like to introduce to this chapter. In the past weeks, we have been talking about the fulfillment of the Old Testament prophecies, scriptures.
today and in weeks to come, our center will be, as I mentioned already, the chapter 53 of Isaiah. Who revealed to us the mystery of that, the burial, the crucifixion, and the resurrection of the Messiah Jesus Christ. I say a mystery because you never full understanding this side of eternity why God used this way to. You can say version a different way, but the way he uses a mystery, and maybe just we figure out that when we meet the Lord face to face in the next life. The Bible says, but you know a lot of stuff in part revealed to us by His Word. The Bible says He was oppressed and He was afflicted, yet He did not open His mouth, as I read from like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep He was silent before His shearers. By a perversion of justice He was taken away from the land of the living. Who could ever imagine His future? For He was cut off from the land of the living, stricken from the transgression of my people. As I mentioned already in the books of Acts of the Apostles, we have a small portion of Scripture, and we fulfill those two. They use those two verses as I read before. Even a small portion of Scripture in the book of Acts tell us that an Ethiopian official was reading that was known as Isaiah 53, 7 and 8. For you don't know this passage, this Ethiopian was a very wealthy, he was the treasure of a queen from Ethiopia. Today in Ethiopia is not a country, it's like today, but maybe the country like Yemen was those countries in North Africa. And so this guy was in charge of the treasure, so he was a wealthy man. So to come from there to come to Jerusalem to the feast of Passover, of the unleavened bread, like the Jewish people, they celebrate this feast since they still celebrate today since they left Egypt about 3,500 years ago, and they still celebrate this feast. So he comes to Jerusalem, and you presume he was in the temple, and you see, the point I want to make it is, when a person looking for God, they have that desire to find the Lord. I mentioned this scripture now. Those who find me, or those who seek me, they will find me if they seek the gentle from their heart. So this guy was seeking the Lord in the temple. You don't find, but the Lord, he sent somebody to take care of the problem, and that's exactly the passage of today. This was the passage, the scripture he was reading. He was in the chariot and was reading the prophet Isaiah. It was unthinkable, a proselyte, maybe a Gentile, following the Judaic faith, the Judaism, he was, the passage as I read, he was led as the sheep to the slaughter, and as a lamb silent before his shearers. He did not open his mouth. He was humiliated and received no justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the land of the living. So this man was reading this passage of Scripture. So we need somebody to explain them. So Philip was one evangelist. So the gospel at this point already was in the beginning of the gospel start proclaimed before they start in Jerusalem, in the Judea, in that area. Now is already in Samaria. So Philip was already in Samaria preaching the gospel. So the Lord supernatural caught him in the spirit and brought him to that area. So this guy was already living the country of Israel. He was in the way to Gaza, to the way of the desert, to Egypt, and to go to his own country again. And so he was, while he was reading this passage of Scripture, Philip was caught up in the spirit and was with him. And the Ethiopian asked Philip, was Isaiah talking about himself? Because Isaiah, as like the Apostle Paul,
he writes in the first person, so he thought Isaiah was speaking about himself. Or somebody else. So this is the question mark he asked Philip. So Philip began with the same scripture as I mentioned, and then he used many others to tell him the good news about Jesus. So and he believed, and he asked, was water close by when they baptized? And Philip asked, if you believe on all your heart that Jesus Christ is the Son of God, and the Ethiopian say, I believe, and he was converted. And after he was baptized, Philip was disappeared, was caught up again. Maybe the Lord put him to do his job, his job is done with this guy, and he went to Samaria again. And the Bible says the Ethiopian was rejoicing, and he went his way to his hometown, to his country, rejoicing. The salvation through the Messiah was maybe one of the first Gentiles to be converted before even to the Roman centurion Cornelius. This was converted before the gospel, because Philip, after start preaching the gospel, and today we call the plain of Sharon, in that area he start from today like is Joppa, Tel Aviv, and that area to goes to in the shore of the Mediterranean to Caesarea. And the Bible says that when he was in Caesarea, the first converted, and this guy was way before that. So Isaiah revealed to us that God promised to send a Savior in this passage of 53 in this chapter. And you knew, God, without a Savior, we just stay in this earth to be victims of the enemy. So we need somebody to save us. We can save ourselves. All of us will be condemned and face judgment. That's exactly. Christ's perfect sacrifice is servant life and his coming kingdom. All are foretold by this, especially this passage, Isaiah. Through Christ, the promise of the redemption and restoration are fulfilled. What is redemption? Redemption means something, you buy something back, like today, usually these groups of sometimes this group terrorists they rape people, and sometimes they ask for a sum of money or whatever, and the one they pay they pay the ransom, so they pay to set that person or persons free. So that's exactly how our Lord did for us. He redeemed now not with the money, but with this blood, and that's he purchased our salvation. That's redemption. And restoration, because you are restoration, you are far away from God, like in the marriage council, something the Lord brought us together to Him. That's the restoration, and you can be open. And this is the last part of the message. Give us hope. What hope? Most of the hope is not for this life, but for life to come. But you can be hopeful because God has compassion for those who repent. That's why our Lord paid the price about 2,000 years ago. We must continue to be God's faithful people and waiting for His return. That's the purpose. And Jesus promised, and this is from the book of Revelation, see, I am coming soon. My reward is with me to repay according to everyone's work. And Jesus revealed Himself as the Lord God. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. This is the God I proclaim to you. This God of Isaiah foretold 700 years before He came to this earth. He came to the purpose to save you and I. And He paid the penalty in full in the Calvary about 2,000 years ago. And if you are lost, you need something is missing in your life. So you need something is not quite well. You need to repent. And the Messiah already paid. A lot of people, God is gonna judge me for my sin. No, the price of sin was paid full. God, He never used the law like in this country. Exists the double jeopardy. The payment was, what am I supposed to? We gotta repent of our sins. The first John chapter 1 verse 9 is if you confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. And
like a prayer like this, Lord, come to my life. I know I am a sinner. I need forgiveness. I need redemption. I need to be restored, to have a personal relationship with the Lord. And when this life ends, I want to have a place. That's the purpose the Lord came here to. He bear that punishment as the suffering servant in Isaiah. For you and I don't suffer that. That He saved us for. For the wrath of God will come one day, and if you die in our sins, that's where you end up, and He pay already, and that's the purpose of this program, to bring the message of the salvation to the mankind. I want to pray also for the country of this country, especially first for this global pandemic. I pray for doctors, nurses. The Lord give them strength, and I pray for the Lord take away this pandemic from all the globe. And I pray for doctors, nurses, and everyone serving the sick, and the Lord bless them and give them strength to do their task daily, and they give that the spirit of fortitude. And I pray for the nation, for the country, for the president, for the Senate, for the Congress, all the people they exercise authority over us, especially the governors, the mayors of the towns, and the police, firefighters, and all they exercise authority over us. The Bible is very clear for us to pray for these persons. And this was the message pretty much in Portuguese, and we translate to English. And we're going to stay a few weeks to go in detail about this marvelous prophecy about the suffering servant from Isaiah 53. So I hope you have a nice week. So next week, God willing, we'll be here again with another program in English and in Portuguese, or in Portuguese and English. And until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.